Fala barbeirada, beleza? Rapaziada, a gente está na unidade do centro hoje, na unidade 2 da barbearia Al Capone. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, uma aula mais voltada para tesoura, tá? Técnicas de tesoura, e a gente vai fazer um corte social, um corte clássico, tá? A gente vai usar um cabelo um pouco mais alongado, uma mecha um pouco mais longa, para eu conseguir mostrar certinho para vocês. Nuca alta, nuca baixa, a parte lateral, uma pegada diferente, né? Que a gente, normalmente o pessoal que está começando agora, né? Eles têm muita dificuldade na parte da posição da mão em relação a ombro, cotovelo, para a gente não ter bursite, artrose, esse monte de doença que a gente tem, né, ao longo do tempo trabalhando na profissão. Beleza? Vamos lá? Vamos começar então. Vamos lá então, galera. Seguinte, gola higiênica. Falar um pouquinho sobre a gola higiênica. Essa gola foi inventada para evitar o contato de um cliente com o outro. Que quer dizer que a gente usava antigamente, a gente usa, né, a mesma capa em vários clientes no mesmo dia, tá? A gente pede para ter um padrão dentro da barbearia que a gente tem mais de uma capa por barbeiro. Mas é muito importante a gente trabalhar com a gola higiênica para evitar, às vezes, um corte, às vezes um cliente está suado, sabe? A gente tem esse diferencial aí, né? Coisa de higiene também. Então vamos lá. Seguinte, como todos os outros cortes, a gente já sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a aresta. Então a gente vai umedecer todo o cabelo, tá? E separar as arestas, a ferradura, tá bom? Vamos lá. Muito importante, tá? A gente saber a diferença da parte de cima com a parte de baixo. Como que a gente vai identificar isso daí? Parte lateral, se você jogar muito para cima, imagina que você vai repartir o cabelo aqui, ó. Se jogar muito para cima, ela vai ter uma certa resistência e o cabelo vai cair, tá? E a parte de cima, a mesma coisa, tá? A gente vai ver que quando a gente olhar o cliente de frente, deixa eu fazer uma separação errada aqui só para vocês terem ideia. Quando a gente olhar o cliente de frente, a gente vai ver que a gente entrou demais. Tá vendo aqui, ó? A gente entrou demais. E um erro comum dos barbeiros hoje é você separar a aresta errada, né? Separar um pouco mais para cima e você cavar com a máquina lá em cima e não fazer aquele efeito paredinha que a gente fala, né? A gente vai voltar a falar disso, que a gente pega e trabalha com a máquina reta, tá bom? Então a gente umedeceu lá. Vou mostrar um jeitinho legal para vocês separar essa aresta. Ó, final da sobrancelha aqui, imagina um movimento de 90 graus, tá? A gente vem aqui, ó, movimentinho de 90 graus. Normalmente todo mundo tem essa entrada. E aqui que a gente vai fazer a separação. Bem aqui na entrada a gente consegue ver certinho, ó. Tá? E aí a gente imagina um L, tá vendo? É isso aqui que a gente precisa. Depois a gente vai olhar de frente para o espelho e a gente vai ver essa parte aqui mais retinha, beleza? Técnica importante, uma técnica legal. Imagina que o cabelo tá lá, ó. A gente vai entrar com o pente dessa maneira aqui, ó. A gente vai entrar de lado, tá? Como se fosse puxar o cabelo, aí a gente vai travar o cabelo e empurrar para cima. Pegada de pente, tá? Sempre pega o pente assim, ó, dessa maneira, tá? Movimento fino. Então a gente entra aqui, ó, trava o cabelo, joga para cima, segura com o dedo, tá? Segura com o polegar lá e penteia o restante para baixo. Ó. Vai fazer com que você tenha uma linha mais certinha da aresta. A gente vai repetir esse movimento do outro lado. Repetiu esse movimento do outro lado, a parte de trás aqui do cabelo. Vou mostrar aqui para vocês. A parte de trás aqui do cabelo a gente tem essa aresta que é muito importante. O pessoal costuma separar ela de uma maneira muito redondinha. Eu costumo sempre falar para os meus alunos separar num movimento como se fosse quase um triângulo, tá? Como a gente vai fazer o corte, primeiro corte na mão, a gente vai fazer tudo ele na tesoura, não vai ter máquina, vai ser mais fácil a gente conservar a aresta, tá? Que é essa parte, justamente essa parte aqui de trás,
tá? Quando a gente vai fazer um corte social, que a gente vai fazer depois na próxima aula, com a máquina, normalmente o pessoal sobe aqui, principalmente na hora de fazer a base 3. Lembra da base 3, que é a mesma do degradê? Então é aqui onde a galera peca. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente separou a aresta, bonitinho, ferradura tá bonitinha. A gente vai começar a fazer toda a parte lateral do cabelo com a tesoura. Lembra lá da pegada na tesoura? Pegada da tesoura, ó, movimento. Vou vir aqui para mostrar para vocês, ó. Movimento no dedo anelar. Dedo anelar, então, ó, entre o dedo mindinho aqui e o dedo médio é onde a gente vai encaixar a tesoura, lembra? Depois eu vou passar um movimento para vocês. E a gente vai tocar o dedão. O dedão nunca fica muito para dentro desse jeito, tá? Sempre fica bem na pontinha aqui, ó, pra gente ter liberdade para fazer esse movimento, tá? E evitar aquele movimento mais grosseiro, pra gente evitar também parte de artrose e tudo mais, que a gente sempre costuma falar. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar na pegada. A gente tem duas maneiras de fazer essa pegada. A gente pode fazer essa pegada lateral de cima para baixo, tá? Fazendo esse movimento aqui. Lembra sempre deixar o dedo bem paralelo. Vou girar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo? Bem paralelo ao perfil do rosto, tá? E tem uma outra maneira de ficar um pouquinho mais fácil para quem não conseguir fazer assim, fazer ao contrário. Você vai fazer essa pegada aqui, ó. Tá? Então a gente vem aqui e pega de baixo para cima, tá? Guardou o pentinho lá. Beleza? E dessa forma a gente vai fazer toda a lateral do cabelo. Tem uma forma mais fácil, quando a gente está aqui na parte da orelha, e a gente imagina um triângulo, tá? Imagina que você desceu uma linha aqui bem no meio da orelha, você vai fazer isso aqui, ó. Dividir o cabelo dessa maneira. E a gente consegue trabalhar nas laterais dela. Tomar muito cuidado, tá? Quando a gente está falando de tesoura, principalmente quando a gente vai cortar cabelo de criança, de pegar o pente na orelha ou pegar a tesoura, principalmente na orelha, e cortar o cliente. A definição de comprimento da mecha, o quanto que eu vou puxar aqui, a gente vai definir junto com o cliente, tá? No caso aqui, eu estou fazendo um corte social, que a gente deixa sempre mais ou menos um padrão aqui, ó, de um dedo, tá bom? É um dedo que a gente vai deixar para trás aqui, ó, e fazer esse movimento. Eu fiz uma mecha guia aqui na frente e através dessa mecha eu vou puxando e tirando todo o excesso lateral. E aí tem um pulo do gato que fica na parte de trás do cabelo aqui, ó. A gente vai para a nuca baixa e na nuca alta. Nós vamos ter que fazer dois movimentos aqui. Tá? Ó, você já vai vendo a diferença, ó, de um lado e de outro, do volume do cabelo. A parte lateral aqui da orelha dá pra gente fazer também com a tesoura. Se vocês quiserem fazer com a máquina, pode ser feito com a máquina também de acabamento, tá? Agora na parte de trás aqui, ó,
A gente tem nuca alta e nuca baixa, é o mesmo movimento, tá? Só que por causa do comprimento do nosso dedo, a gente tem que dividir a nuca alta da nuca baixa. Então a gente vai fazer primeiro essa parte de cima, a gente vai fazer a mecha guia aqui em cima, depois a gente vai pegar essa referência de cima e tirar a parte de baixo. Vai circular, a outra parte da outra lateral a gente vai fazer o mesmo movimento, a mesma coisa. Fiz a mecha guia lá, cortei. E daqui eu vou me guiar para as outras. Essa parte de trás, ó, daqui até aqui, a gente sempre vai falar de nuca baixa, tá? Tá vendo aqui, ó, que ficou um voluminho maior, que é justamente esse ângulo aqui, ó. A gente vai falar sempre de nuca baixa. Então, falou de nuca baixa, é isso daqui. A gente vai fazer toda essa referência de cima e depois vai para baixo. E aí eu vou passar uma técnica para vocês de pente corrido, que a gente vai trabalhar com o pente e com a tesoura. Só que no movimento mais livre, a gente não puxa a mecha dessa maneira, tá? Nem assim, nem assim. A gente vem com o pente corrido dessa maneira aqui, ó. Tá? Como se fosse uma máquina. Deixa eu só acabar essa parte de cima. A gente já vai para a parte de baixo. Show! Quando a gente tem toda essa referência, toda essa parte de cima como referência, a gente vai pegar as laterais aqui, ó, e começar a tirar. Onde vai estar a minha mecha guia? Ó, puxando o cabelo aqui, ó, a gente vê que tem uma mechinha um pouco menor aqui. Tá vendo aqui? Uma mecha um pouco menor. E as mechas de baixo, que é da nuca baixa, que é um pouco maior. A gente vai usar essa referência no cabelo todo. Ó, minha mecha guia.
Mesma coisa aqui nessa lateral. E não importa a pegada que você faça, ó, seja a pegada de baixo para cima ou de cima para baixo, eu vou sempre ter a minha mecha guia aqui, ó. Se não conseguiu pegar toda a mecha da parte da nuca baixa, puxa de novo a mecha lá, vem trazendo ela com referência da mecha de cima e vai cortando. Show. Beleza, tirado todo o volume, a gente ainda tem alguns excessos que a gente pode trabalhar tanto com a tesoura de desbaste, né? Desfiadeira, como você quiser chamar, tanto quanto a tesoura de corte. Certo? Ó, a parte de trás já está com bem menos volume. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o pente corrido para tirar alguns excessos. Quando a gente puxa lá, ó, dá pra gente perceber que tem uma mecha mais baixa e uma mecha mais alta. Esse daqui é o nosso volume, tá? É daqui que eu vou trabalhar. Vai trabalhando o pente livre até a parte de cima. Essa parte de cima da orelha aqui do excesso dá pra gente fazer na máquina ou dá pra fazer pente livre também. Lembra da angulação que eu falei do triângulo? A gente vai entrar aqui, ó, de lado, ó. Entrou de lado, com o pente inclinado, tá vendo? Na horizontal. Eu trago ele, giro ele já me dá todo o excesso do cabelo, tá vendo? É aqui que eu corto. Ó, entrei lá, ó, diagonal, virei, ele já me dá todo o excesso do cabelo. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente entrou aqui na diagonal. A gente vai entrar aqui também na diagonal, parte de trás da orelha, ó. Tá vendo? Ó, entrei, virei, já me dá todo o excesso que eu preciso. Entrei, girei, tirei, entrei, girei, cortei, certo? Tirei o volume, tirei o comprimento. A gente vai usar a tesoura de desbaste agora. Vamos fazer aquele mesmo movimento que a gente aprendeu do outro lado aqui, ó. Ó, entrei. Lembra do triângulo? Entrei, girei. Já me dá todo o excesso. Tá? Ó, entrei, girei. Já me dá todo o excesso. Vocês vão perceber que sempre tem uma mecha mais baixa aqui. Tá? E eu vou sempre me basear por ela, porque ela é minha mecha guia. Ó. Entrei, girei. Mesma coisa aqui. Certo? Seguinte agora, pessoal. Vamos para desfiadeira, desbastadeira, como vocês quiserem chamar, cada barbearia, cada cidade chama de um jeito, né? Tesoura de desbaste, essa tesoura aqui a gente falou nas primeiras aulas, uma tesoura que ela tem um serrilhado de um lado, uma tesoura, uma lâmina fixa do outro, né? E a gente usa para tirar volume, para texturizar o cabelo. Às vezes a gente bate uma tesoura igual eu tava com uma tesoura fio laser, né? Eu bato ela aqui, a hora que eu corto a mecha, fica um vinco, né? Fica uma marcação dela. E a ideia é que a gente
texturize o cabelo. Texturizar o cabelo é isso daqui, ó. Imagina que a gente cortou o cabelo. Deixa eu usar minha mão para demonstrar. Você tá muito sério, Lecão. Dá uma risadinha, pessoal. Aí. O que a gente faz? Ó, imagina que o cabelo ele é cortado certinho. Imagina que o cabelo tá todo certinho, assim, ó, quadradinho, tá? A gente faz isso daqui, ó. Eu pego, eu abro os fios e encaixo um dentro do outro. Ficou didático isso, Rafão? Ficou bom? Excelente. Então tá bom. Então a gente tá com o cabelo lá retinho. Imagina que eu fiz uma marcação totalmente reta, que tem uma linha, uma marca aqui mesmo. A desfiadeira, a tesoura de desbaste, ela serve para isso. Eu venho aqui e alivio. Faço uma mecha entrar dentro da outra. Elas se conversarem aqui. Deixando o cabelo um pouco mais leve, uma mecha conversando com a outra. E a gente chama de texturizar o cabelo, tá? A gente cria texturas, cria camadas no cabelo, tá bom? Mesmo movimento, tá? A tesoura de desbate ela pode ser usada você puxando a mecha e desbastando ela. E você pode usar também com o pente livre, tá? A gente vem aqui, ó, tesourinha livre. Entrou lá, jeitinho de triângulo, lembra? Girou, pega o excesso e venho trabalhando em cima dele. Beleza? Um erro muito comum, aluno vai entrar cortando para dentro aqui com a tesoura. A tesoura ela anda junto com o pente, ela anda nesse movimento aqui, ó. A gente anda nesse movimento aqui, ó. Pá, 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 pá. Então penteia, entra, é esse movimento. Penteia, entra, esse movimento reto. O aluno novo ele entra aqui, ó, ele entra cortando para dentro assim, ó, da tesoura. Às vezes fica muito parado num lugar só e acaba fazendo um buraco. Tem que tomar cuidado com isso daí também. Tesoura de desbaste, ela sempre anda, tá? Ela não pode ficar parada no mesmo lugar, batendo lá. Lembra que a gente tira excesso. Tirar muito excesso também, a gente cria um buraco, tá? Então essa é a ideia. A gente vai trabalhar como se fosse uma máquina, tá? A gente não entra, não para aqui e fica entrando para dentro, tá? Tenta melhorar esse movimento de correr junto com o pente e não entrar junto. Por que é esse vício? Quando a gente está falando de tesoura de corte, a gente puxa uma mecha e a gente entra cortando o cabelo, né, nesse movimento. E a tesoura de desbaste não, ela é diferente. A gente não está cortando o comprimento, a gente está tirando o volume. Então ela tem que trabalhar como se fosse uma máquina, tá? É esse movimento aqui, ó. Penteou, entrou, ó. Esse movimento aqui. Belezeira? Então vamos lá. A gente vai fazer toda essa volta do cabelo dele. Pode entrar sem medo de ser feliz, que ela não arranca comprimento, tá? Ela só arranca volume. Tenta concentrar, quando vocês forem fazer na tesoura, tenta concentrar bem nessa parte da nuca baixa aqui, porque faz as laterais e tal, depois dá uma concentrada aqui, para não ficar com um efeito parecendo que o cara tá com uma peruca, sabe? Fica meio esquisito aqui. E tenta não subir muito também essa linha da nuca, tá? A gente vai trabalhar, vou fazer essa lateral aqui, a gente vem trabalhando junto essa parte de trás. Ó, mesmo movimento, entrou, desbastadeiro. Entrou, ó, andando junto, tá vendo? Ó, entrou, a gente vai andar junto, ó. Tá? Penteia para baixo, entra de novo. Não consegue fazer esse movimento? Faz um pouquinho mais devagar, tá? Não precisa ser rápido, não precisa ter pressa. Fez o triângulo, entra do outro lado, puxou para cima, entra desbastando. Ó, retinho, tá?
gente vai trabalhar mais um pouquinho nessa parte aqui de trás, principalmente aqui na parte de baixo, ó. Beleza, galera? Desbastou. Eu costumo já fazer a parte lateral, pelo menos passar uma máquina, já fazer toda essa parte de acabamento para tirar esse excesso com a máquina, fazer uma linha mais legal, já melhorar essa parte da nuca. Vamos mostrar já a parte de acabamento. É bem interessante aqui, ó. Acabamento. Primeira coisa que a gente vai fazer, essa primeira voltinha do cabelo aqui, ó, da fonte, a gente sempre vai pentear para frente e tirar esse excesso, tá? A gente pode usar essa lateralzinha aqui da máquina. Controlar. Muito cuidado, tá? Sempre costuma levantar esse lado aqui da lâmina, pra gente não comer a sobrancelha do cliente. É um erro comum também no começo. Tanto no navalete, né? Olha que vou fazer o acabamento com o navalete, quanto da máquina. Esse corte é muito usado, quando a gente fala só de tesoura, é um corte muito usado só com criança. Normalmente o pai, a mãe não quer que use a máquina. Então sempre tenta deixar a sua lâmina, né? A sua lâmina nova, nunca deixa ela quebradinha, sabe? Faltando algum dente, porque aí corta. A pele da criança normalmente é um pouquinho mais molinha, mais delicada. E nessa curvinha aqui próximo da orelha, a parte de cima aqui, nessa juntinha da orelha pega também, corta muito fácil. Penteou lá, tirou o excesso. Tamanho da costeleta varia, tá? De cliente para cliente, mas o padrão é bem na linha do meio da orelha aqui, tá? Então seria aqui, ó. Esse seria o padrão de costeleta, tá? Nem mais para cima, nem mais para baixo, esse é o padrão, mas é lógico que muda dependendo do gosto do seu cliente. Segura a orelha aqui, dá uma puxadinha para trás, entra com o cantinho da máquina, puxa a orelha para frente, faz a parte de cima e de trás da orelha e a gente vai descer reto. Vai tentar fazer uma linha mais reta aqui, ó. Sem entrar para dentro também, tá? Entrar para dentro, que eu falo, é entrar para dentro do cabelo. A gente sempre tenta tirar o excesso e deixar mais próximo do final dele. Quando a pessoa tem aquele M, não é o caso do Alex aqui, mas quando a pessoa tem aquele M, que tem aquelas duas falhas aqui, a gente tenta ir pelo lado mais baixo, tá? Então a gente tenta ir pelo... Imagina o M, né? Imagina o M do McDonald's aqui. A gente tem um lado sempre mais baixo aqui, a gente sempre vai para esse lado mais baixo. Se a gente for pelo lado mais alto, você entra muito no cabelo dele e acaba ficando com um efeito parecendo que ele está com uma peruca. Não fica legal, tá? Então sempre aqui embaixo, a referência. Eu faço uma referência aqui no meio e daqui do meio eu vou para as laterais. Então eu fiz a marquinha central, tá? Mais baixa, e daqui eu vou indo para as laterais. Sempre usando o pente para me auxiliar, tá? Uma coisa legal que dá pra fazer, ó. Vocês veem algum excessinho aqui, ó. Dá pra gente pegar essa parte aqui do pente. Pode ser a mais fina ou a mais grossa. Eu costumo pegar um pouco a mais fina. Eu faço aquela mesma entrada aqui, ó. Eu levanto, puxo um pouquinho, ó. Encosto aqui na pele, como se fosse um movimento
numa angulação de mais ou menos uns 45 graus aqui, ó. Entrei, eu puxo um pouco do excesso para fora. Tem que ter um pouquinho de experiência para fazer isso, tá? Mas aí a gente vem aqui, ó. Economiza tempo, economiza um pouco de você ficar pegando o pente de novo, máquina de novo. E às vezes é só um cabelinho. Mesma coisa nessa lateral. Tá grande a parte de cima, né, Cão? Tá boa pra cortar. Lateralzinha, a mesma coisa, tá? Vai usar o cantinho da máquina aqui, fazer essa volta. A medida da costeleta a gente já sabe, é no meio aqui, tá, da orelha. E a gente vai fazer aquele formato em ângulo, tá? Aquele triângulozinho. A gente veio aqui, ó, tirou a parte da frente, tá? Lembra de levantar, não vai arrancar a sobrancelha do cliente, tá? Se for tirar aqui, muito cuidado para não fazer aquelas janelinhas, não fazer aquelas entradonas, tá? Aqui é só para tirar o excesso, bem o excesso, só aquelas penuginhas que fica. Bem aqui, ó. Lateral, meio da orelha. E agora a gente vai fazer a voltinha. Faz a voltinha, abaixa a orelha. Tenta deixar o mais próximo possível, tá? E aí a gente vai fazer a parte de trás. Ó, vai aparecer até a tatu agora, hein, Marcão? Olha ela aqui. Você tá ficando com cara de pai de família agora. Agora sim. Bom, pessoal, feito isso daí, a gente já deu todo o caminho com a máquina de acabamento. O que a gente vai fazer agora é navalete. Navalete, lembrando, lâmina nova, tá? Quebrou aqui no meio, ó. Quebrou no meio, abriu, pega lá a metadinha dela. Cadê meu navalete? Lembrando que eu uso o navalete de gaveta, tá? Gosto mais. É aquele que a gente só empurra aqui pra frente, ó. Eu acho ele mais prático, tá? Uma dúvida também que eu tô tendo muito com aulas presenciais, tá? Esses pininhos aqui são realmente a referência pra gente colocar a lâmina, tá? Então é essa sequencinha aqui que você vai usar. Se você olhar bem de perto, se a gente olhar bem de pertinho, tá vendo que tem um monte de bolinha? Um monte de encaixezinho aqui, ó. E a lâmina ela já vem nesse formato aqui, ó. Fechou? Beleza? Encaixou lá, segurou a lâmina. Sempre lembra de segurar ela nas laterais, tá? Não põe a mão, não corre ela. Vai passar para alguém ou vai guardar na bancada, fecha o navalete, tá bom? Pra você não se cortar. Sequencinha normal, gente, a mesma sequência que a gente usou na máquina, a gente vai usar para navalete. A gente já fez todo o caminho com a máquina, o navalete vai ser feito para a gente tirar essas penugинhas e dar o acabamento no que faltou. Pode ser usado água, só água, ou o shavezinho, que é o gel de barbear, tá? Pode ser usado condicionador para você fazer o pezinho. Só tenta e consiga não realizar o pezinho, fazer o pezinho no seco, tá? É muito desconfortável para o cliente. Eu não estou falando nem para o barbeiro, tá? Para o barbeiro tanto faz, mas para o cliente é super desconfortável, machuca a pele, tem que ter um preparo. Sempre que você for trabalhar com lâmina, tem que ter um preparo. Seja você fazer um pezinho simples ou um risquinho na sobrancelha, você precisa fazer um preparo para a pele antes, tá? Esse assim, simples, tá, gente? Nunca entra muito aqui. A gente usa a pontinha da navalha. Lembrando aqui, ó, tô fazendo a lateral do pezinho.
Essa parte aqui eu subo, essa parte da lâmina, essa parte do navalete aqui eu tenho que levantar, tá bom? Senão eu vou pegar lá na sobrancelha dele, ó. Essa marquinha aqui que vocês estão vendo, ó, é que eu coloco o meu nome, porque senão os barbeiros daqui da barbearia, eles roubam meu navalete. Então tudo tem meu nome. Né, André? Ó, a gente vai lá, faz o caminho. Tira no final. Tomou um pouquinho a cabeça da cama. Isso. Essa parte da lateral aqui, gente, é muito difícil, ó. Quando a gente vem fazendo essa parte mais reta, ó, segurar diferente do navalete, você vê que a ponta do navalete pega normalmente na nuca do cliente, ou pega nas costas dele. Então a gente faz o caminho com essa parte de trás aqui, a gente vem fazendo o caminho, tá? Ao ponto que dá. Depois a gente vira o navalete e acaba de tirar o excesso desse jeito aqui, ó. Tá? Mesma coisa se dá esse lado aqui. Só que esse lado é mais fácil porque a gente trabalha com a ponta do navalete. Então eu venho na lateral aqui, tirando toda essa parte lateral. Então eu faço todo o caminho aqui. E depois eu viro a ponta e tiro o excesso. Uma mão tá com o navalete, a outra mão sempre dando apoio, esticando a pele, tá? Mesma coisa aqui na lateral. Depois eu vou fazer um exercíciozinho pra gente aprender a pegar no navalete. São duas pegadas, né? É uma pegada clássica, que ela é assim. Ela pode ser feita assim, tá? Com o dedo mindinho no final. Ela pode ser feita assim. Ela pode ser feita assim, que é o jeito que eu pego, que eu gosto de ficar mais próximo da lâmina, fica um pouco mais confiante, tá bom? E depois a gente tem e essa pegada de vinda, né? Eu trago pra mim, aqui, ó. Imagina que eu tô com o rosto do cliente, a gente vai fazer uma barba depois, eu vou ensinar esse movimento já na aula de barba. Eu tô trazendo pra mim, né? Trazendo pra mim, a gente vai empurrar ela. Então eu giro a mão e levo ela, tá? Esse movimento a gente vai fazer na aula de barba. A gente vai fazer um movimento só de navalete, beleza? Então o que eu faço? Desse lado aqui, ó, do meu cliente, eu estava puxando, até agora, tudo eu fiz puxando. Desse lado aqui eu vou precisar fazer indo, né? Vou precisar empurrar em vez de puxar. Então eu venho aqui, ó, eu faço esse movimento e esse aqui. Beleza? Fechou, galera? Parte lateral pronta, que é a parte mais difícil que eu acho do cabelo. Acabamento já está pronto. E a gente vai fazer o quê? A gente vai borrifar de novo, vai molhar o cabelo dele, a gente vai para a parte de cima e fazer todo o acabamento, o encaixe das arestas aqui. Lembrando, tá? Não borrifa perto assim, para não ficar excesso e não ficar caindo.
tá? Ó, não fica esse excesso chato, principalmente no rosto do cliente, vai molhar a capa, vai virar uma lambequeira só. E a gente sempre tem uma distância de mais ou menos 1 palmo, tá vendo? Ó, sempre é 1 palmo que eu estou usando para fazer um movimento. A gente umedece o cabelo do cliente e não fica aquela moiadeira, como dizia minha avó Cida. Você faz uma moiadeira, né, moleque? Vamos lá, galera. Então, ó, a gente penteou para trás o cabelo do Lecão. A gente vai entrar aqui, ó, 45 graus. Sabe a entradinha da cabeça aqui, ó? 45 graus. Lembra sempre de pegar mais fino no pente, tá? De um jeito mais delicado, vamos falar assim. Então a gente vai entrar aqui, ó, 45, tá? Mesmo movimento, lembra que a gente entrava e travava, girava o pente? Mesmo movimento, ó, entrou, girou, empurrou, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma separação em V na cabeça dele, que a gente vai fazer toda essa parte lateral e vai conectar a aresta. Vou fazer um V certinho aqui. A gente abaixa a cabeça para mostrar. Essa parte é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil, separação de aresta, a separação dos cortes é um pouquinho mais chata, mas vai treinando em casa aí, que um mesinho vocês estão bom, até menos. Isso aqui é importante, no final do corte, quando a gente secar, quando a gente der acabamento, vocês vão ver o quanto que é importante isso daqui. Faz toda a diferença pro cliente na hora dele arrumar o cabelo também. Show. Lecão, abaixa a cabeça assim um pouquinho. Ó. É esse movimento aqui, gente. Abaixa um pouco mais. Ó, é esse movimento aqui. A gente entra 45 graus, entra 45, tá? E vai fazer como se fosse um V. Essa parte aqui do meio, a gente vai conservar ela. Vou estar passando outras técnicas para vocês mais para frente, mas passar uma técnica um pouco mais simples. Então a gente vai conservar essa parte da franja, a gente vai cortar ela depois para dar simetria. Deixar uma franja um pouco mais alongada e a parte de trás um pouco menor, tá bom? Pode voltar, Lecão. Agora a gente vai trabalhar com a lateral aqui, ó. Entrou lá 45. A gente vai pentear isso aqui. E a gente vai fazer um movimento de lateral, tá? A gente vai fazer um movimento horizontal aqui, ó. Puxa lá a mecha. Você vai perceber que embaixo a gente tem uma mecha guia. Lembra no comecinho que a gente tinha arrumado as arestas? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho minha mecha guia. Tá vendo? E é nessa mecha aqui que eu vou me basear. Beleza? Venho puxando toda a lateral. Tirando minha mecha guia, como já vai ficando mais bem encaixadinho o cabelo. Se ficar algum excesso, a gente pode usar o pente livre. A gente vai tirando a parte de trás. Show, vamos fazer do outro lado, mesma coisa, mesmo movimento, tá? Puxei lá, a minha mecha guia aqui embaixo, ó, tá? Ó, tá aqui embaixo. Esse movimento é um pouco mais simples, esse na diagonal, diferente daquele assim, ó, e diferente daquele assim, ele é um pouco mais simples, tá? Quem não conseguir fazer esse movimento aqui, pode começar fazendo esse. Depois a gente vai aperfeiçoando. O importante é vocês treinar em casa também, né? Esses movimentos de mão é meio chatinho no começo. Para quem nunca pegou na tesoura, é meio chato até a gente entender, sabe? Essa parte motora. Mas depois que entende, vai embora.
Parte de trás, mesma coisa, a gente vai tirar esse excesso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A minha mecha guia aqui embaixo. Que foi a mecha que eu fiz lá atrás quando a gente estava separando a aresta. Fechou, pessoal? É isso, tá encaixado, tá bonito. Agora a gente vai para a parte de cima do cabelo. Seguinte, galerinha, vou fazer um movimento mais simples, tá? A gente tem um movimento que está sendo muito usado hoje em dia, que a gente separa as duas laterais e faz uma mecha central, tá? Basicamente isso aqui, ó. Deixa eu parar aqui que eu não estou enxergando nada ainda, Cão. A gente faz uma mecha central. Baixa a cabeça, Lecão. A gente faz uma mecha central, tá? A gente faz uma guia e depois a gente vai para os outros lados da cabeça. Vamos fazer um negócio um pouquinho mais simples, tá? Volta a cabeça, Lecão. A gente vai pentear tudo para trás. Desculpa, para o lado. E a primeira mecha guia que a gente vai pegar é essa mecha de cima. Vou baixar um pouquinho aqui. Vai pegar essa mecha da frente aqui, ó. E isso vai ser a nossa mecha guia, tá? É o jeito mais arroz e feijão, mais antigo de fazer, mais simples de fazer. E depois a gente vai para uma outra técnica, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro essa. Fez a mecha guia lá, penteou de lado, puxou a franja, fez a mecha guia. Nesse momento é o momento que eu falo pro cliente, quanto que você quer tirar? Ele vai falar assim, mais ou menos 1 ou 2 dedos e tal. E eu falo assim, tá bom esse tanto aqui? Porque você tem que mostrar para ele que daqui para cima é onde você vai tirar. Ele vai falar, tá bom. A gente vai lá, cortou, fez a mecha guia. E a partir dessa mecha é que a gente vai passar pro restante do cabelo, tá? Ó, puxei lá. Limpar seu rostinho aqui, Lecão. Beleza, vamos lá. Penteou de lado, então a gente puxou a mecha guia. Fez a mecha guia, a gente vai puxar o restante da franja. Ó, a minha mecha guia aqui, a minha mecha mais baixa, tá? Sempre vai estar desse lado aqui, ó. Puxo lá o restante da franja. Fiz a minha mecha guia. Faltou esse cantinho. Então, a partir dessa mecha guia aqui, tá vendo o cabelinho cortado aqui, ó, retinho? Através dessa mecha guia aqui que eu vou fazer o restante do cabelo. Abaixa a cabeça um pouquinho, Lecão. Só para vocês entenderem. Divisão, a gente vai imaginar 3 faixas, tá? Uma, que é o mesmo sentido daquela lá, tá? Uma, 2, 3. Então imagina o seguinte, o comprimento do seu dedo é uma faixa, o comprimento do seu dedo é a faixa do meio, o comprimento do seu dedo é a faixa da lateral direita, beleza? Na minha direita, né? Que vai ser a direita de vocês também na hora que vocês estiverem cortando. Então a gente vai fazer um movimento. A gente já tem uma mecha guia, que eu já tenho tanto de cabelo que eu quero cortar aqui na frente, tanto que eu posso tirar de comprimento. E eu vou dar esse mesmo comprimento, mais ou menos tem um padrão aí, são 6 movimentos e até a parte de trás. Se fizer menos de 6 movimentos, fica muito diferente, tá? Mas depois eu vou ensinar vocês a fazer um corte corretivo também.
Então a gente vai fazer um movimento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a parte de trás. No meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois a gente vai para o corte corretivo, beleza? Não precisa separar desse jeito. Vamos voltar lá. É só para vocês terem na cabeça mais ou menos como que vai ser feito, tá? As 3 faixas. Levanta um pouquinho, Lecão. Então pentei tudo pro lado direito, puxei lá, a minha mecha guia já está aqui, tá? Vou puxar de novo. Qual que é o... Abaixa um pouquinho, Lecão. Qual que é a diferença aqui, gente? Quando eu estou falando que eu vou tirar um comprimento aqui, o meu dedo médio ele tem que vir para o lugar do dedo indicador, tá? Então é esse espaço que eu vou usar, tá bom? Para dar os 6 movimentos. Não é puxar assim, ó, puxei uma mecha aqui e já vou puxar outra aqui de trás, já vou puxar outra lá atrás, faz cagada, não fica legal, tá? Então é dedo a dedo. O dedo indicador está aqui, o dedo médio está ali, o dedo médio vem no lugar do dedo indicador, então eu ando um dedinho de cada vez para trás, beleza? Levanta a cabeça, Lecão, boa. A gente vai lá, ó. Então eu estou com a minha mecha guia aqui, tá? E vou fazer as 3 faixas. Ó, puxei na parte de trás, ó, a minha mecha guia aqui na frente, tá? Cortei. Vou puxar de novo. Ó, a minha mecha guia aqui no meio, ó. Cortei. Puxo de novo. Ó, a minha mecha guia aqui no meio. Vamos lá de novo. Ó, mecha guia aqui no meio. É isso aí minha referência, beleza? Então eu trago lá de frente a mecha guia. Agora eu vou para o meio. Mesmo esquema. A hora que você puxa, você consegue ver a mecha guia aqui, tá? Tá vendo aqui esse cabelo menor? É esse aí que eu vou cortar. Que eu vou acompanhar, na verdade. Olha a diferença que deu aqui já, tá vendo? Diferença? Então, esse é meu comprimento e essa é minha mecha guia. Vamos lá até a parte de trás. Se você olhar aqui, do jeito que eu tô aqui, de frente para a luz, eu consigo ver certinho um fio muito maior e um fiozinho menor no meio do cabelo. Ó, diferença. Tá? Então eu contei a franja, ó, franja 1, 2, tô no terceiro, tô no quarto movimento agora. Agora eu vou pro 5º movimento. E agora eu vou pro 6º movimento, que é o movimento final. Lógico que varia, né? De cliente para cliente. Tem cabeça maior, tem cabeça menor, varia um pouquinho. Mas um padrão aí, mais ou menos 6 no mínimo, tá? São 6 movimentos no mínimo. Feito isso, a gente vai aprender agora a texturização. São 2 técnicas de texturização para a gente finalizar esse cabelo e liberar nosso cliente. A gente vai usar o mesmo movimento, tá? Não precisa ser em todo o cabelo. O cabelo do nosso cliente aqui é um cabelo mais liso e ao mesmo tempo ele é mais grosso, mais cheio, tá? Então a gente vai puxar a mecha. Lembra que a gente cortou e ficou tudo muito retinho? Fica tudo muito retinho assim, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero deixar ele texturizado, que é uma mecha entrar e encaixar dentro da outra. Lembra que eu falei? Então a gente puxou lá, ó. Deixa mais ou menos um dedo para fora. Guarda a tesoura. O movimento é esse aqui, ó. É esse aqui. Eu vou apoiar a lâmina da tesoura em cima do meu dedo e vou andar aqui em cima, tá bom? Ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. E os cabelos eles vão ficar todos repicadinhos, tá vendo? Vamos fazer esse mesmo movimento na franja toda. E depois a gente vai vir para a parte de trás e fazer um pouquinho em cada franja. Ó. Tá dando para pegar o movimento, Rafão? Tá?
E realmente fica assim, não é para ficar tudo certinho, tá? O comprimento eu já tirei, agora eu preciso texturizar, tá? Que é fazer as mechas se conversarem, uma entrar dentro da outra. Pergunta para mim, Rafão. Precisa ser feito o mesmo movimento quando você fez no começo, igualzinho você fez no começo? Precisa fazer o mesmo movimento? Boa pergunta, Rafão. Excelente pergunta. Não precisa, tá bom? A gente vai ver conforme... A gente vai usar duas técnicas aqui. Então a gente vai usar metade, tá? Você vê que eu puxei mais ou menos 3 vezes cada um. Então eu puxei aqui, ó, fiz a franjinha lá. Aí eu puxei 3 vezes aqui, 3 vezes aqui, 3 vezes aqui. Então não tem necessidade, tá? É lógico que varia de cabelo para cabelo. E o tanto que você quer tirar de volume, você vai ter que ter feeling nessa hora aí. Agora a gente usou uma tesoura. A gente usou aquela tesourinha, que é essa daqui, que é a fio navalha, tá? Para fazer. Eu usei ela tanto para corte quanto para texturização, tá? É uma tesoura que eu uso muito, 6 polegadas. Lembra que a gente estava falando do tamanho? 6 polegadas, gosto muito. Bom, galera, então eu usei a fio navalha, lembra? Tesoura com 2 lâminas, tá? Não tem aquela com serrinha. Ela é uma 6 polegadas, usei ela tanto para corte quanto para texturização. É uma tesoura que eu gosto muito. E agora, a segunda técnica, a gente vai usar a tesoura de desbaste, que é aquela dentadinha, tá bom? Um lado com uma guilhotina e outro lado que a gente tem os dentinhos, tá? É a mesma puxada, a mesma sequência, tá? Cada mechinha a gente vai dar 2 batidinhas aqui, ó. Puxou, 2 batidinhas. Puxou, 2 batidinhas. Na parte de cima do cabelo não precisa passar muito, tá? Não deixar muito desfiado. Tá? 1 ou 2 batidinhas. E é isso. Nosso cabelo tá pronto. Agora a gente vai secar, finalizar, passar uma pomadela e tá pronto. Tá novo. Tá com 10 kg de cabelo a menos. Tá bonitão. Fechou? Vamos secar esse cabelão aí. Um jeito muito legal de secar o cabelo, pessoal. A gente penteia tudo pra frente e a gente vem mecha a mecha secando o cabelo. Lembrando, sentido anti-horário, a gente tira o volume do cabelo, a gente abaixa ele. Sentido horário, a gente vai dando volume pro tupete. Então a gente vai usar sentido anti-horário na parte de trás até a metade da cabeça. E depois daqui para frente a gente vai usar o sentido horário para dar um voluminho no tupete. Beleza? Vamos lá.
Que moleque bonito. Bom, pessoal, finalizado. A gente pode usar ou uma pomadinha normal ou uma pomadinha em pó. Lembrando, quantidade de pomada, muito pouquinho, pontinha do dedo, tá? Passou na palma da mão, espalhou. A gente vem trabalhando em cima do cabelo do cliente. Pode fazer assim, ó, uma garrinha. E faz esse movimento. De frente para trás. Lembra de não passar muita pomada, tá? Não deixar muito encebado. Se quiser usar uma pomadinha em pó, lembrando, depois a gente vai fazer um passeio sobre a bancada, a gente vai falar de produto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os produtos que a gente usa. Vou deixar uma aula específica só para isso. Feito isso, a gente vai pegar o pente e vai vir tirando todo o excesso de pomada que ficou no cabelo. Se quiser usar fixador, pode usar. Se quiser usar um grume, pode usar. Fechou, galera? É isso. Um cabelo simples, mais complicado por ser na tesoura. Um cabelo social, tá? É um cabelo que ele é texturizado, ele tem algumas camadas, abaixa um pouquinho, né, Cão? Ele tem algumas camadas, ele tem um trabalho, tá? Mas é um cabelo social. Um cabelo para você usar no dia a dia, principalmente para o pessoal que tem mais idade aí, senhores, vão usar um pouquinho mais esse cabelo e sair um pouco dessa época, essa geração de degradê, né? Fechou? É isso. Muito obrigado por mais uma aula. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aula. É nóis.